tarde para você ligado na Band, 13 horas e 22 minutos, imagens aéreas da praia de Ponta Verde, novo marco referencial que já foi entregue, orla bonita, a mais bonita desse mundo, não tem sombra de dúvida, hein, Rafaela? Não tem mesmo, Henrique. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Nordeste Acontece, o dia tá bonito demais, hein? Ô, marzão bom, sejam muito bem-vindos. Começa mais um Nordeste Acontece com muita notícia e informação para você. Fica com a gente até as 2 horas da tarde, não sai daí não. Alagoas e Rio Grande do Norte, a partir de agora, muito bem informados com o Nordeste Acontece, que está no ar, chama na grande. Um torcedor do CSA, identificado como Walter da Silva Costa Júnior, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante o jogo da semifinal contra o CRB no estádio Rei Pelé, na noite de ontem, quarta-feira, dia 6 de abril. Ele era analista judiciário lotado da Diretoria de Gestão de Pessoas no Tribunal de Justiça aqui de Alagoas. Que fatalidade, hein, gente? Pois é, a gente vai ao vivo agora com o Maílson Franklin, que traz mais detalhes sobre esse caso. Boa tarde, Maílson. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos que assistem ao Nordeste Acontece. Foi um fato lamentável que aconteceu ontem à noite durante a semifinal do Campeonato Alagoano CSA e CRB. O torcedor azulino, o Walter da Silva Costa Júnior, que tinha 58 anos de idade. Ele teve uma parada cardíaca durante o jogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ele foi acionado. O médico tentou animá-lo na mesma hora. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas infelizmente acabou morrendo. O Tribunal de Justiça aqui de Alagoas, onde o analista Henrique e Rafa era lotado, ele emitiu uma nota. A nota diz o seguinte: a presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas lamenta o falecimento do servidor Walter da Silva Costa Júnior, do Departamento Financeiro de Pessoa. O servidor tinha 58 anos e faleceu na noite desta quarta-feira. O presidente do Tribunal de Justiça disse o seguinte: Walter era um servidor absolutamente comprometido com o que fazia. Um exemplo de servidor público dedicado. É uma perda inestimável para o Poder Judiciário, declarou o presidente em exercício José Carlos Malta, sobre a morte do servidor, que foi durante a partida entre CSA e CRB. Inclusive um vídeo foi divulgado na rede social no momento em que o médico do SAMU fazia massagem cardíaca para tentar reanimar o torcedor. Ele ainda foi socorrido, como eu falei, para o HGE, mas infelizmente ele acabou morrendo. Henrique. Triste, Maílson, muito obrigado pelas suas informações. Ainda hoje no Nordeste Acontece, a gente volta a falar não só com o Maílson, mas também sobre o jogo, que terminou com a classificação heróica do CRB às finais do Campeonato Alagoano. E um princípio de incêndio atingiu hoje pela manhã uma loja de materiais hospitalares lá na Avenida Álvaro Otacílio, na Orla da Jatiuca, aqui em Maceió. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas segundo os militares, os próprios funcionários conseguiram conter as chamas. Ainda segundo os bombeiros, o fogo teve início na condensadora do ar-condicionado e o incêndio foi considerado de pequena proporção. Nessas imagens que a gente está vendo aí na tela, percebemos que algumas áreas da loja foram bem afetadas. Porém, apesar desses danos materiais, felizmente, ninguém ficou ferido. Que é o que importa, né? Porque o material a gente conquista novamente, a vida, infelizmente, não volta. Ainda não fomos informados se, por exemplo, se a loja dispunha de algum tipo de seguro, né, para proteger esse material que estava no estoque, mas grande susto, olha só, muito fogo, muita fumaça. Felizmente ninguém se machucou, mas como a Rafa disse, né, corre-se atrás do prejuízo, né, pelo menos de tentar diminuir esse prejuízo, uma vez que você está vivo depois de um susto desse. É verdade, Henrique. E olha só, a Polícia Civil de Alagoas ouviu o depoimento da esposa do entregador Lucas Santos, de 27 anos, que foi assassinado a tiros na última sexta-feira, lá na região da Feirinha, no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta aqui de Maceió. Ontem, quando falamos aqui sobre esse caso no Nordeste Acontece, vimos no vídeo que mostra a ação dos principais suspeitos, né? São duas pessoas. A gente tem até esse vídeo aí, meu diretor, que passamos ontem. Vamos colocar mais uma vez, ó. Essas duas pessoas
que são, em tese, aqueles que comprariam o telefone que a vítima, né, o Lucas, iria entregar, e esse terceiro homem, o de chapéu de camisa azul, que seria o autor, né, material, que seria aquele que teria disparado contra o Lucas. Você percebe que ele não chegou sozinho. A esposa é essa moça que está aí, ó, na imagem. Ela tira o capacete. Exatamente. Chega ao local na moto e logo em seguida ela percebe a ação, ó. Ela vai, olha no beco o que é que está acontecendo. Meu Deus do céu, atiraram, quem foi? Todo mundo sai correndo. Todo mundo sai correndo e a ação dela é de tirar a chave da moto. O capacete até cai no meio do caminho, ela visivelmente foge assustada dessa situação. E uma ação bem coordenada, né, Henrique? A gente vê que o casal vai, analisa, volta, realmente tudo muito bem planejado. E de acordo com o delegado Fábio Costa, que investiga o caso, os policiais estão tentando localizar as outras testemunhas que possam ajudar a esclarecer o assassinato. Até o momento, ninguém foi preso, mas segundo o delegado responsável pelo inquérito, uma das linhas mais fortes da investigação é de que Lucas tenha sido atraído para uma emboscada. Como a gente viu no vídeo, realmente, o casal vai, observa o beco, volta, que é o tempo do Lucas chegar com a motocicleta e o tempo assim que o Lucas entra junto com esse casal. Esse rapaz que passa no vídeo entra no beco e comete esse assassinato. Exatamente. Ele, lembrando, tinha anunciado um aparelho celular nesse site de compra e venda online, marcou com essas pessoas nesse ponto, lá na feirinha do tabuleiro, possivelmente, como a Rafaela disse, uma ação já orquestrada, levaram o telefone dele e o assassinaram. Por isso que uma das hipóteses, a mais forte delas, é o chamado latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Nordeste Acontece e voltamos já, não sai daí não. Lembrando para você que a participação pelo WhatsApp está liberada. DDD 82, número 98219 6360, fala com a gente. De volta com o Nordeste Acontece, agora nesse momento são 13 horas e 31 minutos, aquele sol quente da gota serena aqui na capital alagoana, mas é melhor do que a Isso chuva. porque o verão acabou, viu? É. Imagine durante. Mas é melhor do que a chuva, né? As roupas no varal. Com certeza. Pois é, o pessoal fica mais em segurança também, né? Também tem isso. E um homem foi preso em flagrante por agredir a companheira a pauladas e mutilar a orelha dela na localidade conhecida como Serra das Viúvas, na cidade de Água Branca, aqui no sertão alagoano. Você vê que a gente tenta até dar uma aliviada na barra, né? Mas o noticiário não ajuda. Segundo as informações da polícia, os dois estavam em uma residência quando foi iniciada uma discussão. O suspeito então deu vários golpes na cabeça da companheira com um pedaço de pau, Jesus amado. Sendo que vários deles atingiram justamente a moça na orelha, fazendo com que parte da orelha fosse mutilada. A vítima foi encontrada desacordada e vai precisar passar por procedimentos cirúrgicos. Ela também foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para o Hospital Regional do Alto do Sertão, lá em Delmiro Gouveia. Já o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por tentativa de feminicídio. É, gente, complicado o negócio, não tá fácil não. Mas todo dia é um caso diferente de tentativa ou de feminicídio aqui no Nordeste acontece. A gente lamenta muito e presta toda a solidariedade e apoio para as vítimas e não deixem de denunciar. E se acontecer um caso de feminicídio ou de agressão contra a mulher perto de você, denuncie. Encoraje essa mulher para que ela possa denunciar, para não acontecer uma coisa pior mais lá na frente, como a gente vem noticiando aqui no programa. Lamentável. Falando em ocorrências no interior do estado, a gente volta ao vivo com o Maílson. Põe o Maílson aqui na tela, meu diretor, por gentileza. Tá aí o Maílson, afinal de contas, a investigação do caso envolvendo dois amigos que morreram em Coité do Noia. Você viu aqui no nosso programa, no início da semana, Coité do Noia lá no interior de Alagoas. Esse caso no último final de semana, após os dois supostamente terem confundido cachaça com veneno. A polícia está apurando a possibilidade dessas mortes terem sido, na verdade, um pacto suicida, Rafaela. A gente vai voltar a falar ao vivo com o Maílson Franklin. Maílson, com base em que a polícia está trabalhando também com essa suspeita? Boa tarde.
Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Henrique. Mais uma vez, a todos que assistem ao Nordeste Acontece. São 4 linhas de investigação, mas há uma linha que é forte, que foi traçada pela Polícia Civil lá da cidade de Palmeira dos Índios, que é a delegacia responsável que está investigando o caso. A hipótese principal é que teria sido suicídio. O casal teria feito um pacto para morrer, né, já que a Polícia Civil colheu imagens de testemunhas, né, de depoimento, inclusive de familiares, que o Gilson ele já tinha falado para a família que queria morrer. Né? Até então, aconteceu, a polícia estava tratando o quê? Como um acidente, porque ele teria confundido a garrafa de veneno com a de cachaça. Mas as investigações estão avançando, diligências, ouvindo testemunhas, ouvindo a população, os vizinhos e os familiares, e aí a polícia está tratando, né, a morte do casal como suicídio, já que os dois sofriam de depressão. Inclusive, o chefe de operações da delegacia, né, de Palmeira dos Índios, ele gravou um vídeo explicando como é que está essa linha de investigação. Vamos acompanhar. Sobre o caso que aconteceu na cidade de Coité do Noia, onde 2 pessoas morreram após supostamente ingerir veneno, esse caso inicialmente está sendo tratado como suicídio, mas estamos realizando novas diligências e vamos aguardar o laudo pericial, ouvir mais testemunhas e familiares para apurar se realmente foi um suicídio, se foi um acidente ou se pode ser até um homicídio. É um caso que chama atenção, né, Henrique? Porque até então todo mundo estava achando que era um acidente, né? Que o casal teria confundido essa garrafa de veneno com a cachaça. Mas é importante esse trabalho de investigação, por isso que é importante o trabalho de investigação da polícia aqui de Alagoas, né? Principalmente a da Polícia Civil, porque começa a colher informações. Vai juntando o quebra-cabeça e aí a polícia já tinha 4 hipóteses, né? Que seria acidente, né? Homicídio e suicídio, mas tem essa hipótese mais forte que seria o suicídio. Os dois teriam feito um pacto, né, para morrer, né, e aí acabaram tomando esse veneno lá na cidade de Coité do Noia. Mas como você colocou também, né, os familiares falaram que os dois sofriam ali com depressão, que estavam cheios de problemas e se juntavam normalmente para falar sobre esses problemas da vida, né? Verdade, os dois inclusive sempre bebiam juntos, né? O Gilson, ele já tinha conversado com a família que provavelmente poderia praticar suicídio. Ele já tinha confirmado isso para a polícia, né? Os familiares dele foram ouvidos, né? A polícia pegou o depoimento e aí a polícia começou a juntar o quebra-cabeça, o inquérito vai ser concluído e aí vamos ter mais informações sobre esse episódio que aconteceu lá na cidade de Coité do Noia. Então tudo indica que foi realmente suicídio a morte desse casal que ingeriu veneno, não cachaça, lá na cidade. Maílson, obrigado pelas suas informações aqui ao vivo no Nordeste Acontece. A gente sempre lembra, né, Rafaela, que tratar sobre esse assunto, né, até mesmo o Código de Conduta dos Jornalistas, ele tem todo um trabalho para se falar sobre o suicídio. É uma temática muito sensível, é um assunto difícil de tratar justamente porque tem muita gente, você que está em casa assistindo, é algo que não pode e não deve ser encorajado. De forma alguma. Né? Então, assim, a gente noticiou o fato, a polícia está apurando essa possibilidade e a depressão é uma doença que acaba, por muitas vezes, fazendo com que o indivíduo tome decisões precipitadas. Inclusive, esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje no Nordeste Acontece, daqui a pouquinho, com o psicólogo Carlos Gonçalves. A depressão, como identificá-la, como tratá-la. E os familiares também ficar com aquele sinal aceso de saber que tem alguém ali que precisa da sua ajuda e de um olhar muito mais cuidadoso. Então, daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto da depressão aqui no Momento do Seu Interesse no Nordeste Acontece. Vamos agora para o Giro 7 Segundos, parceiro aqui do Nordeste Acontece. Olha só, um homem suspeito de estuprar uma criança de 12 anos foi preso em Rio Largo. O suspeito foi detido pelo 12º Distrito Policial, Henrique Pereira. Um homem de 49 anos é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 12 anos no dia 2 de setembro de 2020, lá em Rio Largo, e o crime começou a ser praticado quando a menor tinha 12 anos. Na verdade, ela na época tinha 13 anos e ele
começou a abusar desde os 12 anos. Olha, são casos muito tristes que a gente tem que dar aqui no programa e cada vez mais, parece que cada dia que passa tem mais notícias desse tipo, hein? Nesse caso não é depressão, não. É mau caratismo mesmo. Que bom que a polícia pôde agir, prender esse suspeito e a gente espera, nesse tipo de situação, sempre que a vítima possa ser bem assistida, né? Não é qualquer vítima, é uma criança, exatamente, um a adolescente quantidade de iniciando a trauma vida. que isso Com causa para a vida dessa criança, a gente espera que fique tudo bem por lá. Rigor da lei é o que a gente pede para o judiciário. A gente não está pedindo nem mais, nem menos. A gente está pedindo que a lei seja aplicada. Até porque as pessoas que estão em casa assistindo ficam indignadas. E com razão. Porque casos como esse sempre acontecem. E sabe por que normalmente eles acontecem? Por conta da certeza da impunidade. Então é preciso que a nossa justiça haja com rigor, penalize quem de fato precisa ser penalizado, para que talvez assim, lógico, aliado ao cuidado dos pais, dos mais próximos, porque muitas vezes essas violências acontecem dentro do ambiente familiar, vítimas como essa garota não aconteçam mais, né? Não tenhamos mais casos dessa natureza. E principalmente também, Henrique, que a justiça, como você falou, haja no rigor da lei, mas não libere, não solte essa pessoa, né, esse acusado, tão facilmente, né? Esse suspeito de forma tão fácil, como também já aconteceu, como aquele caso, eu sempre cito aquele caso, porque para mim foi um caso impressionante, a gente tinha todas as provas do acusado, do crime, ele foi solto e terminou de cometer o crime que foi assassinando a companheira. Então, por favor, vamos ter mais cuidado com isso daí e agir de forma coerente. 13 horas e 41 minutos, vamos para mais um rápido intervalo comercial. Não sai daí, o Nordeste Acontece e volta já. De volta com o Nordeste Acontece, 13 horas e 44 minutos. Rafaela Ramos. Quais são os principais sinais da depressão? O momento do seu interesse começa agora e a gente recebe o Carlos Gonçalves, nosso psicólogo. Carlos, seja muito bem-vindo. E aí, quais são os principais sinais da depressão? Boa tarde. Antes de mais nada, parabéns a todos vocês, né? Hoje é o dia do jornalista. É verdade. Então, todos os colegas. Eu também sou jornalista. Olha só. E parabenizo. A depressão... Ainda bem que você escolheu atuar mais na psicologia. A depressão é uma doença, né, psiquiátrica que vem atingindo mais de 350 milhões de pessoas pelo mundo e atinge pessoas de todas as idades, independente de sexo, de classe social, e é preciso estar muito atento, literalmente, aos sinais, porque ela pode variar ou iniciar de uma simples questão de humor, que a pessoa às vezes varia de humor, até chegar a uma extrema tristeza profunda. Pois é, Carlos, a gente estava passando agora aqui no programa uma reportagem sobre um caso de possível suicídio baseado em envenenamento. E essas pessoas já vinham dando sinais à família, né, de que sofriam de depressão e também falando, eu queria cometer, não queria mais estar aqui e tal. Esses sinais, existe alguma média de algum nível da depressão, assim, um nível mais leve e aí vai piorando? Eu sempre digo que a depressão ela não começa de um dia para outro, né? Ela vem dando esses sinais. Então, existe a depressão em fases, né? Ou períodos, que é a fase inicial, a fase moderada e a fase grave. A fase grave é aquela onde a gente precisa se isolar, porque não consegue mais interagir com as pessoas. Se tiver um ambiente, quando tiver mais escuro, melhor para ele, e há um sofrimento muito grande. E é importante investigar, porque tem casos que são genéticos, né? Tem outras questões também, que é uma disfunção que acontece também no cérebro devido a essa questão dos neurotransmissores, que liberam a questão da serotonina, que é tão importante para essa coisa da autoestima. E esse isolamento não é porque a pessoa ela esteja necessariamente, como você disse, com uma doença, por exemplo, mas é simplesmente não há vontade. Né? Não é uma questão, não quero ir, não é porque ela não está afim, é porque ela não tem vontade, de fato, de estar na presença de outras pessoas, mesmo para conversar ou até mesmo para conviver. Isso daí é um indicativo muito forte. Né? Por isso que às vezes não é tão fácil para a gente que é profissional, tanto da psicologia como os psiquiatras, detectar um quadro depressivo, porque tristeza é um sentimento normal, que todos nós temos, mas
temos que perceber a duração dessa tristeza. No máximo um mês, no caso, são gatilhos. De repente alguém perde um ente querido ou termina uma relação e de repente entra naquela tristeza. Mas estender é que aí que tem que estar ligado nos sinais. É porque aí acontece que a pessoa vai mergulhando naquela melancolia cada vez mais, né, Carlos? Quem está em casa com uma pessoa que está passando por esses primeiros sintomas, dando esses primeiros sinais de depressão, o que deve ser feito, além, obviamente, do acompanhamento de um psicólogo, né? Exatamente. Você falou do caso da questão do suicídio. E a depressão, não que todas as pessoas com depressão tenham que entrar para o suicídio, não é isso. Mas a estatística mostra que existe, sim, uma tendência no quadro mais grave, que é a severa, a pessoa desistir da vida, porque perde a vontade de viver. E é interessante essa distinção, porque muitos casos de depressão, a tristeza vai surgindo e a pessoa não consegue identificar de onde, quais foram os gatilhos, que é diferente de alguém que termina uma relação ou quando alguém morre, que sabe o real motivo. Existe a possibilidade, por exemplo, Carlos, de a gente estar diante de um quadro de depressão e os sinais que sejam demonstrados não sejam aqueles mais clássicos, a tristeza, às vezes o sujeito acaba mascarando um pouco para as outras pessoas, para os conhecidos, mas em algum momento ele dá uma escorregada e aí você consegue perceber, opa, isso aí pode ser sim, não necessariamente a tristeza? Pode, porque é exatamente essa confusão, né, que existe, tanto de quem está passando pelo processo, como quem está do lado acompanhando também. Por isso que é muito importante, qualquer tristeza que a gente sinta, a gente começar a ficar alerta, né, e procurar realmente uma ajuda, para não deixar isso se estender. Carlos, e todo mundo está suscetível a casos depressivos, né? Não é só uma coisa genérica. Não. Genética, desculpa. Não, porque são os gatilhos. Existe a questão de doenças crônicas, como pacientes que descobriram um HIV ou uma doença de um câncer. Qualquer processo que desenvolva um gatilho faz com que a pessoa entre numa profunda depressão. E existem casos também que você apresenta apenas um episódio depressivo em determinado prazo, né? Determinado período. Exatamente. Né? Isso pode ser revertido sem virar realmente uma depressão mais estendida? Ou um quadro mais extenso? Depressão é um transtorno. É bom que deixe aqui bem claro para todo mundo que está nos assistindo que uma vez uma pessoa que tem a depressão, ela pode fazer todo o tratamento, se possível, entrar na questão dos ansiolíticos ou da medicação, mas um exemplo, daqui a 10, 15 anos, se tiver algum gatilho, alguma coisa, ela volta a desenvolver a depressão, porque a depressão tem tratamento. Em cima desse tratamento, né? Lógico que quem passa remédio, nesse caso, é o médico psiquiatra. Mas quando o psicólogo ele orienta que o paciente vá buscar por um médico que possa o prescrever uma medicação, muitas pessoas elas ficam perguntando, meu Deus do céu, tomar um antidepressivo, isso é muito pesado. É um tabu muito grande, há um tabu né? muito pesado. Como na prática eles funcionam, Carlos? Eles bloqueiam, eles liberam, eles são de fato essenciais? Henrique, na maioria, na minha experiência clínica, ainda bem que eu não consigo ter muito esses bloqueios, mas alguns colegas falam realmente que existe muita resistência. Quando a gente fala que alguém está precisando, de fato, buscar ajuda de um psiquiatra, porque a primeira coisa que prejudica para quem está com depressão é a escuta. Não adianta mais, a gente vai ficar do lado no site terapêutico tentando resgatar coisas ou crenças positivas daquela pessoa, mas ele está totalmente descrente, passando por uma fase totalmente muito pesada e é difícil ele promover a escuta dele. É importante a gente sempre procurar ajuda médica, né? E também entender que toda doença, você tem uma dor de cabeça, você toma remédio, você tá com uma dor no corpo, você pode tomar um remédio também, assim como as doenças de fruto psiquiátricas, né? Elas têm tratamento tanto com psicólogo, tanto com psiquiatra e não é um grande problema. Isso não quer dizer que você vai ser dependente daquele medicamento o resto da sua vida. Não dá pra gente dizer que a pessoa deve ser hipocondríaca. Lógico né? que não. Procurar fazer o uso consciente, né? E buscar ajuda o quanto antes, porque é fundamental, porque às vezes as pessoas vão na fase muito final, que é a severa, e o processo fica muito mais complicado de reverter. Hoje, por exemplo, pela tua experiência, você citou relacionamentos, perda de entes queridos. Esses são os principais gatilhos ou existem outros? São inúmeros, né? A perda de um emprego, questões financeiras, a questão de um pai ou de uma mãe que se separa e de repente aquele filho não consegue lidar com a frustração de saber que aqueles dois não estão mais juntos. Questões da infância ainda que questões da infância, e crianças né? têm apresentado bastante, né? Muito, bastante, Rafa. Então tem aumentado muito o número de crianças com depressão.
Carlos, muito obrigado pela sua participação. A gente adora receber o Carlos aqui. Então, manda sua dúvida pra gente. A gente traz aqui, conversa com o Carlos e fica tudo esclarecido. Agora o Maílson Franklin tem um recado pra gente, né, Maílson? Exatamente, Rafa. Olha só, presta atenção nesse recado muito importante que eu tenho para você do Sintec aqui a L. Com 359 anos de existência, o Correios é uma empresa pública e atende de forma igualitária aos 5.568 municípios de todo o Brasil. O maior e mais importante segmento logístico da América Latina, essencial no e-commerce, também se destaca pelo seu trabalho na área social, distribuindo livros didáticos, as provas do Enem, medicamentos e auxiliando de forma humanitária cidades em estado de calamidade. Mesmo sendo um órgão federal, o Correios não recebe um só centavo do governo e, mesmo assim, ainda consegue gerar lucros para os cofres públicos. Senadores, contra fatos não há argumentos. Uma empresa pública, tricentenária, premiada internacionalmente, não pode jamais ser vendida. Em ano eleitoral, a população brasileira estará de olho em seus verdadeiros representantes. O que é do povo não se vende. Vote não à privatização. Correios não se vende, Correios se defende. O que é do povo não se vende. Contra fatos não há argumentos. Senhores senadores, prestem atenção. Diga não à privatização dos Correios e a população tem que ficar de olho. Henrique. Muito obrigado, Maílson. Vamos mudar de assunto. 13 horas e 53 minutos, reta final do nosso programa. O CRB está na grande final do Campeonato Alagoano. Na noite desta quarta-feira, lá no Rei Pelé, o Galo passou por mais um clássico das multidões e conseguiu reverter a vantagem do CSA. Com um placar de 1-0 nos 90 minutos, o duelo foi para os pênaltis, onde o regatiano Diogo Silva brilhou e consagrou o CRB com uma vitória por 4-2, Rafaela Ramos. Vamos ver como foi? Vamos Tô sim. curiosa. Põe aí, meu diretor, olha só. Primeiro tempo, finalzinho, Anselmo Ramon fez o gol. Ê, Carné, hein? Goleirão do CSA. Todo mundo reclamando, pedindo impedimento. Mas o artilheiro do Galo recebeu, girou, chutou. O goleirão aceitou. E nesse momento o CRB igualava a fatura. Lembrando que no primeiro jogo o CSA havia vencido por 1-0. Com a igualdade na soma dos resultados, tudo foi se resolver nos pênaltis. Começou aí, ó. Anselmo Ramon, cobrando categoria, hein, Rafa? Viu aí? Haja coração, viu, pra esses pênaltis aí. Olha aí, a comemoração do Anselmo. Depois o Cedric empatou a série para o CSA, deslocou bem o goleiro. Vocês estão lembrados? CSA e CRB disputaram pênaltis na Copa do Nordeste. O CSA havia perdido, o CRB havia passado pelo Ceará. Pois o goleiro Diogo Silva havia brilhado, como brilhou ontem. Antes, ele viu o Reginaldo fazer e a partir daí a coisa começou a desandar para o CSA. Olha o Diego brilhando aí. Olha lá. Foi buscar a cobrança do Lucas Barcelos. Nesse momento, o CRB já estava na frente, ampliou a vantagem com essa cobrança do Marcinho. Goleiro de um lado, bola do outro. Esse goleiro não brinca de serviço não, né? Ah, o Diogo Silva não brinca não, você vai ver, ó. Esse ele não conseguiu pegar não. O Bruno Mota deslocou bem. Só que aí ele foi bater. Olha só. Olha lá, você vai ver agora que o Diogo Silva foi bater um pênalti. E também aí, chamou Diogo? a responsabilidade. Golão, hein? Sou fã desse cara, viu? Parabéns pelo trabalho. E logo em seguida, se o CSA perdesse, o CRB avançava e Diogo Silva. Mais uma vez não brincou em serviço. O Regatas agora se prepara para a decisão. O primeiro confronto decisivo acontece já nesse sábado, às 5 horas da tarde, lá no Repelé, contra o Asa. Transmissão da Band, hein? Transmissão da Band. O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira, às 8 horas, lá no Coroaci da Mata, em Arapiraca. Por sua vez, o Azulão vai enfrentar o Murici na disputa pelo terceiro lugar. O primeiro duelo será no José Gomes da Costa, também no sábado, às 16 horas. A volta vai ser aqui em Maceió, no dia 12, às 16h15 da tarde. Parabéns Torcedor sofre, ao viu? Clube de Regatas Brasil. E agora o Nordeste Acontece vai exibir hoje uma reportagem
muito sensível e com um olhar diferente sobre a vida dos venezuelanos que estão morando aqui em Maceió e fazem parte da tribo Uarau. Olha, Henrique, a situação deles não é nada fácil, viu? Eles vieram para Maceió em busca de paz e qualidade de vida. Mas, infelizmente, não foi bem isso que eles encontraram por aqui. A fome, a falta de segurança e de saneamento tem dado o tom da nova vida dos Uarau aqui em Alagoas. São 27 pessoas, entre crianças e idosos, dentro de uma única casa, sem o mínimo para sobreviver. Em Venezuela está muito difícil apenas. Hoje está mais pior. Em meu país está faltando toda a coisa. Falta alimento, falta medicamento, falta trabalho. Cheguei em Maceió primeiramente e depois eu quedei em 10 dias e morando na rua e com a criança tudinho. E depois eu quedei um abrigo da Caixa Raikine. Eu não quedei, havia muita pessoa e depois eu saí, mesmo dia eu saí e procurei em aluguel, eu quedei dentro do aluguel, aqui para Reginaldo. Eu tenho já 1 ano aqui em Maceió, morando em aluguel. Em meio ao Vale do Reginaldo, uma das maiores comunidades da capital alagoana, se forma uma outra grande família. Aqui estão os indígenas da tribo Uarau, que buscam abrigo após migrarem da crise da Venezuela. A gente vem da Venezuela, fugindo da crise econômica que está acontecendo lá. E agora a gente foi uma luta para chegar até aqui. Então, a situação em Maceió também está um pouco difícil. Graças a Deus, a sociedade civil sempre ajuda, colabora, né? Sempre chega doação, alguma coisa. Mas toda a sociedade do território do Brasil deve saber que a política pública sobre acolhimento do imigrante ainda não está bem consolidado. Na Venezuela, a nossa profissão são pescadores, agricultores, somos artesanos, carpinteiros. Também eu particularmente sou professor, eu também trabalhei lá como assistente social, lá na Venezuela fala como promotor social. Então aqui a situação é um pouco complicada porque já todo mundo sabe que estamos em tempo de pandemia, então todo mundo ficou parado também, né? Mas a gente estamos procurando seguir praticando com nossa atividade tradicional, como a pesca e a agricultura. Por isso hemos estado visitando a praia, visitando a área onde a gente pode pescar, né? Continuar praticando com nossa atividade tradicional, né? Por aqui tudo falta: saneamento, roupas, alimentos, suporte. O esquecimento está visível a todo momento. E a maneira encontrada de chamar a atenção é pedir ajuda pelas ruas da cidade para sobreviver junto com o pouco português que sabem. São mais de 50 indígenas venezuelanos que viajaram por dias até chegar em terras alagoanas. Aqui nessa casa são 27 pessoas, entre idosos e crianças, que vivem amontoados e sem a menor qualidade e condição de vida e segurança. O que resta por aqui é sobreviver. Está precisando de geladeira, estamos precisando também de geladeira. E a nossa não está funcionando só fogão, também precisando fogão, panela, colheres, copo. E o que é que você está cozinhando aí agora? Agora estamos cozinhando aí farinha de trigo, domplina, cultura de nosso. E para comer a família toda? É a janta de vocês? Tá, sim. Amanhã a gente acompanha a segunda parte dessa reportagem especial produzida aqui pela Band em Alagoas. Henrique, a situação dos Uarau aqui em Maceió é muito, muito difícil. Eles precisam de tudo e mais um pouco para pelo menos compor a casa em que eles vivem. Eles saíram do país de origem em busca de oportunidades e aqui estão encontrando portas fechadas também. É o poder público quem fala amanhã sobre esses assuntos. Exatamente. Amanhã a gente vai ouvir a Secretaria de Direitos Humanos e a Defensoria Pública sobre essa questão dos Uarau. Nordeste Acontece fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais Nordeste Acontece para você. Parabéns pela reportagem, Rafa. Obrigada, Fiquem agora Henrique. com o Band Mulher. Tchau, tchau.